A partir do momento que você entra em um supermercado para trabalhar como CLT, basicamente a sua vida está completamente ocupada por esse emprego. Você não tem tempo mais para sair, você não tem tempo mais para cuidar de si, você vai se desgastando, você vai se afundando. Você tenta compensar isso tudo fazendo dívidas, comprando coisas que você sempre quis. E o pensamento é o mesmo para todo mundo. Ah, eu trabalho para isso, cara. Eu vou comprar isso aqui sim. E essa é a pior coisa a se fazer quando você começa a trabalhar em um supermercado. Se endividar. Isso só vai te fazer ficar ali por mais tempo ainda, porque você tem dívidas a pagar. Então, logo de cara, o conselho que eu dou é que se você vai entrar em um supermercado para trabalhar, que seja temporário, se organize, faça um curso e saia o mais rápido que puder. Senão esse emprego vai te consumir por inteiro. E quando vê, já vão ter se passado 1, 2, 3 ou mais anos e você continua estagnado naquela vida, recebendo a mesma coisa, completamente cansado fisicamente e mentalmente. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da minha jornada trabalhando 5 anos em um supermercado. Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar um pouco da minha infância, que foi bem conturbada. Meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos, e meu irmão ainda era de colo. Minha mãe teve que criar nós dois. Ela não podia trabalhar. Então, com o dinheiro do Bolsa Família, ela nos criou. Eu não sei como ela conseguiu fazer essa façanha de nos criar apenas com Bolsa Família, mas assim foi. E na adolescência, o meu primeiro emprego foi pegando frete na feira. Pegar frete na feira é oferecer seu carrinho de mão como meio de transporte para sacolas dos clientes. Basicamente é isso. No início da minha adolescência eu trabalhei assim, um pouco mais tarde, aos 15 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar finais de semana nos supermercados. Como tinha feira livre, eles precisavam de mais gente no final de semana, então eu trabalhava só o final de semana. Até eu fazer 20 anos. Aos 20 anos eu fui contratado para trabalhar todos os dias em um supermercado. E vamos chamar esse supermercado de Supermercado A. Não era carteira assinada, era de 7 às 7, às vezes mais, ou seja, 10 horas por dia. Eu não tinha folga durante a semana e no domingo era de 6 horas da manhã até 2 da tarde. E eu ganhava R$ 700 por mês. Eu não consegui passar 12 meses nesse supermercado. Por mais que eu fosse novo e tivesse muita energia, foi horrível. Não tinha como eu ficar ali por mais tempo. Até eu conseguir entrar nesse supermercado onde eu passei esses 5 anos, que vamos chamar de supermercado B. No supermercado B já era diferente. Eu tinha uma folga por semana, era carteira assinada e eu já teria direito a 10º e a férias remuneradas. Então, por eu vir de um lugar muito humilde, o entusiasmo tomou conta de mim. Eu era um jovem realizado, cara. Era meu primeiro trabalho de carteira assinada. E por um momento, a minha felicidade fez com que eu esquecesse que aquele trabalho era muito pesado, que aquilo era desgastante. O meu entusiasmo camuflou aquele trabalho desgastante mentalmente e fisicamente. Então assim foi o primeiro ano. Passou rápido, eu era feliz e eu não percebi o quão difícil seria essa jornada trabalhando de CLT em um supermercado. Eu só queria fazer minha grana, aproveitar que até então era meu sonho. E assim foi o primeiro ano. Rápido, intenso, mas feliz. No segundo ano, foi o ano onde eu conquistei minha primeira moto. Para um jovem gafanhoto que mora no Bostil, foi uma conquista muito importante. Na verdade, ao longo desses 5 anos, cada conquista que eu conseguia era como um gás para continuar trabalhando. E não foi diferente com a moto. E novamente foi assim. Depois da conquista da moto, comecei a trabalhar igual louco novamente. Mas eu já estava começando a sentir os desgastes que era trabalhar de 7 às 7, todos os dias, uma folga na semana, que não era o domingo, nem o sábado, era no meio da semana. O sábado e o domingo nós trabalhávamos. O domingo nós trabalhávamos de 5:30 da manhã até 1:30 da tarde, sem pausa, direto. Essa era a nossa rotina semanal e isso estava começando a me cansar no segundo ano. O terceiro ano foi muito especial para mim. Mas não por estar trabalhando ali, mas sim porque foi nesse ano que eu e minha namorada conseguimos comprar a nossa casa própria. Como eu já tinha um certo período de carteira assinada, era considerável estável. E com esse tempo, eu poderia entrar num projeto Minha Casa Minha Vida. E foi lá que nós conseguimos comprar nossa primeira casa juntos.
Por mais que a conquista da casa tenha sido muito importante e trouxe muita felicidade para mim e para minha mulher, eu já estava muito cansado da rotina. Sempre que tinha feriado, aonde o supermercado fechava, nós perdíamos nossa folga da semana. Ou seja, se eu folgasse na segunda-feira e o feriado fosse na sexta-feira, onde fosse fechar, eu não folgava na segunda. Eu simplesmente passava direto. Trabalhava 15 dias seguidos para folgar na sexta-feira, que era quando o mercado fosse fechar. Isso me desgastava muito. Sem falar de outras coisas, o exemplo da habilitação. Nesse terceiro ano, eu também tirei minha habilitação. E não tinha como eu trabalhar e tirar a habilitação no mesmo tempo. Então eu tive que sacrificar um pouco do tempo do trabalho para ir à autoescola, estudar e treinar para a prova. E eles não deixaram isso barato. Eles cobraram cada minuto dessa habilitação, sendo que eu fazia hora extra todos os dias, durante 3 anos, trabalhando 10 horas por dia. E mesmo assim, eles cobraram cada segundo. E para deixar claro, essas horas extras não eram pagas. Exatamente, eu era obrigado a fazer hora extra sabendo que não iam me pagar. E isso me consumia por dentro, cara, porque eu odeio injustiça. Em um certo dia, que era feriado, eles não fecharam o mercado, não o dia todo, mas eles fecharam do meio-dia pra frente. Eu acho que isso também pode acontecer em outras cidades. E eu tava bem feliz nesse dia porque a minha rotina era trabalhar de 7 às 7, como eu falei. E eu nunca saía do supermercado ainda de dia. E nesse dia eu sairia por causa do feriado. Mas por conta da habilitação, onde segundo eles eu tinha hora dentro ainda, devendo, mas eu não tinha, pois eu trabalhei na minha folga. Ou seja, mesmo fazendo hora extra, não sendo pago, eu tive que trabalhar na minha folga para pagar essas horas que, segundo eles, eu estava devendo. Trabalhando na minha folga, eu paguei todas as minhas horas que eu devia, mas não foi o suficiente. No dia que eles fecharam de meio-dia, eles escolheram a mim para ficar. Ou seja, todo mundo foi embora, mas eu fiquei lá. Nesse dia, os caixas, eles estavam sendo reformados. Em vez de eles contratarem alguém, não. Eles pegaram aquele jovem gafanhoto que estava devendo horas no banco de horas, segundo eles, né? Porque eu sempre fiz horas extras. Então eles escolheram quem? Escolheram a mim. E eu fiquei lá de meio-dia, com esperanças de ainda sair de 5 horas da tarde, mas a gente só acabou às 7. E novamente isso me corroeu por dentro. Porque por mais que eu trabalhasse de 7 às 7 e me esforçasse tanto, eu só me ferrava. Cara, isso foi a gota d'água para mim. E só foi no terceiro ano. Mas eu continuei, porque agora nós tínhamos nossa casa para pagar. Eu não era mais um jovem gafanhoto. Agora eu era responsável, dono de casa. Eu não poderia simplesmente sair dali. Então, no quarto ano, algo muito bom aconteceu, que foi a minha classificação de repositor para operador de caixa na carteira de trabalho. Na verdade, mesmo sendo repositor, eu sempre ia para o caixa. Em um supermercado que não é tão grande, isso é normal de acontecer. O repositor que consegue desenrolar no açougue, no caixa, ele sempre vai estar alternando entre esses setores. E comigo não foi diferente. Porém, agora eu era oficialmente operador de caixa na carteira. E se caso fosse sair dali algum dia, seria mais fácil de conseguir um emprego de operador de caixa, mas não em supermercado, em outro lugar. Eu poderia ter uma vida melhor. E isso me ajudou a se reerguer psicologicamente. Aqui na cidade existe uma lei. Acho que isso também pode acontecer em outras cidades. Deve ser normal. Se você começou a trabalhar de carteira assinada e nos primeiros 3 meses você é demitido ou algo assim, você vai meio que manchar sua carteira, entendeu? É como se a empresa que você fosse entrar visse aquilo e pensasse: ah, esse funcionário aqui não conseguiu passar 3 meses em tal empresa, então ele deve ser o problema, não vamos contratar. E quando classificaram minha carteira, eu coloquei a meta em passar pelo menos mais 1 ano de operador de caixa ali, que era para eu ficar tranquilo, sem medo de manchar minha carteira. Finalmente o quinto ano. No quinto ano eu estava completamente perdido, desgastado. Por mais que eu tivesse conquistado coisas muito importantes na minha vida em anos anteriores, 5 anos já estava sendo demais para mim, cara. Tava completamente cansado e exausto. Até que surge uma mudança. A introdução de horários, que me fazia trabalhar de 7 às 5 da tarde. Cara, foi uma mudança muito magnífica para um cara que trabalhava de 7 às 7, que
estava acostumado a chegar durante o dia e sair durante a noite. Pela primeira vez eu ia chegar de dia e sair ainda de dia. Estava muito feliz, mas já era um pouco tarde. Mesmo com essa mudança, o meu rendimento veio baixando, e não teve jeito. Eu fui demitido. E é assim, cara, não importa quantos anos você passou naquela empresa, o que você fez por ela, você vai ser descartado como nada se você baixar seu rendimento. Para mim foi assustador no início, mas eu já queria aquilo, eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu tinha que me livrar desse emprego para sair da zona de conforto, que na verdade não existe zona de conforto, né? Eu só tinha medo de ficar desempregado, mas agora vira o seguro-desemprego, onde eu vou me organizar, descansar um pouco, pensar na minha vida, focar em alguns projetos como este. Desde os meus 12 anos de idade eu sempre quis produzir para o YouTube. Eu sei que nunca é tarde e eu vou começar. Estou começando, esse é meu primeiro vídeo. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha história trabalhando de CLT em um supermercado durante 5 anos. Foi bem resumida, tem muitos detalhes que eu deixei passar. Eu posso falar em outro vídeo, mas por enquanto é isso. Valeu, forte abraço, curte se gostou e se inscreve para os próximos vídeos. Obrigado a todos que assistiram e valeu.